Sexta-feira repleta de notícias. A Polícia Federal revelou ter encontrado planilhas que detalham pagamentos de propinas a dirigentes do INSS e políticos. Esse esquema estaria em operação em uma das confederações alvos da ação que apura o esquema de descontos ilegais no órgão. Entre os nomes presentes nessa planilha está o do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Ele foi preso nesta quinta-feira. Ele é acusado de receber propina mensal de R$250 mil por meio de empresas de fachada, como uma pizzaria. Outro citado é o ex-procurador-chefe do Instituto, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, que teria recebido mais de R$6,5 milhões entre 2022 e 2024. Segundo a Polícia Federal, o deputado federal Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, também era citado nessas planilhas e seria a pessoa melhor paga, melhor remunerada nessa lista, recebendo aproximadamente R$14 milhões. Ele se comunicou por meio de uma nota dizendo que todas essas acusações não são verídicas e que ele negou qualquer envolvimento com irregularidades. Vamos seguir com as avaliações sobre essa revelação por parte da Polícia Federal. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota conectado ao vivo com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Detalhes revelados pela Polícia Federal desse esquema de desvio das aposentadorias. A gente tem tratado mensalmente, semanalmente desse esquema. E aí essa revelação da Polícia Federal detalha propinas a dirigentes do INSS e também políticos. Agora, vocês já apontavam algo nesse sentido, né? Era difícil que um esquema tão antigo e que movimentou tanto dinheiro não tivesse gente graúda envolvida, né, Mota? Pois é, muito antes de qualquer investigação, a gente já dizia isso aqui. Boa noite a você, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa querida audiência. Eu vou ser cauteloso na avaliação dessas informações, porque ainda estão acontecendo as investigações. As prisões que foram feitas até agora, é importante lembrar, são prisões provisórias. Ninguém foi julgado e condenado ainda. É muito cedo para comemorar qualquer coisa. Mas não é cedo para dar os parabéns aos parlamentares da CPMI. As revelações feitas por eles é que estão abrindo caminho para que, talvez, um dia, a justiça seja feita. O esquema de desvio das aposentadorias em destaque aqui na abertura de Os Pingos nos Is. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila vai trazer também as análises a respeito dessa nova descoberta, né? Uma nova etapa que foi alcançada pela Polícia Federal, identificando inclusive propinas que eram pagas a políticos e dirigentes do INSS. Tinha um deputado que era considerado, viu, Dávila, o mais bem pago, e o objetivo dele era garantir proteção política aos envolvidos no esquema. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, o interessante é que esse escândalo vai revelando por que o Congresso Nacional relutou tanto em aprovar medidas moralizadoras do INSS aos anos anteriores. Em 2016, o secretário da Previdência no governo Bolsonaro, hoje senador Rogério Marinho, enviou uma medida de moralização do INSS, justamente porque haviam descontos indevidos. Ele exigia um documento anual para que esses descontos fossem autorizados. E sabe o que aconteceu, Caniato? Mais de 19 emendas foram apresentadas pelos partidos de esquerda e pelo PT para derrotar essa medida provisória moralizadora. Então, isso mostra este conluio que existia já da política com as fraudes no INSS, porque todas as tentativas de moralização, essa, por exemplo, como autorização anual para que os descontos sejam legalizados, ou a tentativa da biometria, tudo foi sabotado por parlamentares que já estavam envolvidos neste esquema de repasse. Só isso é capaz de explicar a relutância do Congresso Nacional para aprovar as medidas moralizadoras que visavam combater
as fraudes. Não podemos esquecer, nós tivemos mais de 8 bilhões de reais descontados indevidamente de aposentados e mais 90 bilhões de reais descontados dos consignados. Ou seja, é um roubo gigantesco com conluio de políticos e técnicos do INSS para assaltar os aposentados. Mais um episódio que envergonha a história política pública do Brasil. Cristiano Beraldo também com a gente vai trazer as análises sobre essa identificação por parte da Polícia Federal, muitos documentos, planilhas que apontam para a participação de vários políticos e também diretores no INSS nesse mega esquema que perdurou por muitos e muitos anos, né, Beraldo? Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Caniato. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, é interessante porque não faz muito tempo que o Brasil passou por um período em que diversos esquemas de corrupção foram revelados, colocando políticos na linha de frente desse Brasil que vai sendo administrado conforme os interesses pessoais dos políticos e não conforme os interesses da população brasileira. Houve corrupção em construtoras, houve corrupção em empresas de diferentes segmentos, em bancos e etc. Vários políticos foram pegos com dinheiro guardado, dinheiro espécie, dinheiro em contas mundo afora, movimentação incompatível com a renda, foram flagrados, inclusive, através de imagens feitas pelas agências bancárias, políticos que mandavam seus assessores pagarem contas em dinheiro. Houve de tudo e muitos desses políticos poderosos, foram para a cadeia junto com empresários muito poderosos. Aquelas figuras que eram tidas até então como intocáveis, os donos do Brasil, que mandavam e desmandavam, faziam o que queriam. Esses grandes empresários conseguiam tanto poder porque desenvolveram, ao longo do tempo, uma relação de muita confiança e intimidade com os donos do poder político. E essa relação era financiada com centenas de milhões, bilhões de reais desviados em contratos públicos. Pois bem, parecia que o Brasil finalmente iria colocar o crime de corrupção no rol daqueles crimes inaceitáveis, que a população está sempre vigilante, que os homens e mulheres públicos, os próprios empresários, ficariam preocupados, receosos de fazer as imagens da cadeia, daqueles poderosos na cadeia, ainda era muito forte. O medo de ter o dinheiro bloqueado, o medo de passar vergonha diante da família, isso tudo passou a povoar a mente corrupta dessas figuras. Pois bem, o tempo passou. E o retrato que temos do Brasil hoje são esses mesmos políticos, os empresários, as figuras influentes, os lobistas, todos, absolutamente todos, saíram da prisão. Diversos tiveram a sua pena perdoada. Outros, numa manobra pirotécnica da justiça, viram seus casos de corrupção, de roubo de dinheiro, aliás, do nosso dinheiro, porque não existe dinheiro público, existe dinheiro do público. E o público, neste caso, somos nós. Roubaram o nosso dinheiro. E, de repente, este roubo foi justificado porque, segundo a interpretação criativa e pirotécnica, foi tudo uma questão de crime eleitoral. Era muito mal feito, mas só por causa de eleição. Como se naquela época a tão falada democracia fosse algo menor. Não tem problema roubar para destruir a democracia, para deturpar o resultado eleitoral. Isso não tem problema. Libera essa turma aí, o crime deles já prescreveu. Coisa menor. Para piorar, assistimos essas empresas
que não foram só pegas com a boca na botija, as empresas e seus empresários que confessaram em delações premiadas e acordos de leniência terem cometido crime de corrupção. Esses mesmos concordaram legalmente em pagar indenização ao Estado brasileiro. E aí passa o tempo, Caniato, que temos hoje, além dos empresários e políticos livres, leves e soltos, temos a justiça brasileira anulando estes acordos de pagamento de indenização ao Estado e acionando os procuradores e o Ministério Público como se a tal República de Curitiba tivesse cometido abuso contra ladrões, corruptos e corruptores. Caniato, diante de todo esse cenário, a gente conecta com o que estamos vendo hoje. A Polícia Federal descobre, então, essa lista, a mesma lista que a gente viu na Lava Jato, com nomes que estão aí, goela aberta, querendo mamar uma teta gorda de dinheiro público. Se não tiver dinheiro público, vamos roubar dos velhinhos, aqueles trouxas. Porque o que importa é dinheiro na minha conta e ostentação em rede social. São marginais do roubo, são marginais intelectuais. Não há absolutamente nada que preste dentro dessas figuras que se propõem a repetir essa novela da corrupção, do roubo, do desvio, do mal feito. Listinha de corrupto, vamos olhar a mão de quem não? Põe na lista aí, dá apelido, vamos dar apelido para os ladrões da aposentadoria do brasileiro. É uma novela que se repete num país que não se renova. Os mesmos ladrões estão aí tomando conta. Os mesmos ladrões continuam dando as cartas. E o povo brasileiro assistindo. Precisamos acordar. Precisamos pôr essa gente canalha para correr. A única coisa que nos resta é o poder do voto. Que possamos, no próximo ano, exercê-lo de uma forma a limpar boa parte do ambiente político desses canalhas que só merecem a cadeia. Pois é, o problema é muito maior, muito maior. Mota, precisou que um esquema desse tamanho fosse revelado depois de tantos anos para que o Congresso se movimentasse. Anteontem, quarta-feira, eu acho que inclusive você chegou a compartilhar no nosso grupo, o Senado aprovou aquela lei que proíbe os descontos associativos nos benefícios do INSS. Essa medida foi a sanção presidencial, só que só isso não resolve os problemas, né? Até pegando parte da crítica, da análise feita pelo Beraldo, o que a gente deve esperar? Que todos os valores sejam devolvidos àqueles que foram lesados, que os responsáveis pelo mega esquema de desvios, de roubo dos aposentados, sejam punidos exemplarmente. Que mais podemos esperar? O que eu vou dizer agora não é o que os nossos espectadores querem ouvir. Mas o que eu espero é a repetição de escândalos como esse pelo futuro. O que eu espero é que a gente ainda comente várias outras notícias iguais a essa. Porque, como o Beraldo está dizendo, se você entrar numa máquina do tempo e voltar 20 anos atrás, 30 anos atrás, é exatamente isso que nós estamos vendo hoje, sem tirar nem pôr. Nem os personagens mudam, nem as planilhas mudam, os apelidos, é tudo igual. É a repetição exata do mesmo roteiro. Então eu sinto dizer, o importante não é o que a polícia está dizendo hoje, ou achando hoje, ou comprovando hoje. O importante é o que os tribunais vão dizer amanhã, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, porque os precedentes não são bons. Se a história recente do Brasil serve
para alguma coisa, o que a gente pode dizer isso. Daqui a um tempo, quando ninguém mais estiver prestando atenção nessa história, porque terão surgido outros escândalos, outras confusões, outras loucuras da política brasileira que a gente estará comentando, quando a gente estiver olhando para outro lado, essas provas serão anuladas, essas planilhas serão apagadas, as delações serão desconsideradas, os suspeitos de hoje seguirão livres, tocando as suas vidas. Perdoem o meu ceticismo, mas pelo menos para mim, a era da ingenuidade acabou. Você, Dávila, os filmes podem ser diferentes, mas a sinopse se repete, né? E como disse o Mota, muitas vezes até atores participam de mais de um filme, né? Filmes de terror. É verdade, Canhato. Isso nos faz lembrar o nosso grande Rui Barbosa, que já no começo do século XX estava indignado com a roubalheira no Brasil e escreveu: de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Talvez essa seja a melhor frase para resumir a indignação dos brasileiros que são constantemente expostos a escândalos que são apurados, as pessoas são condenadas, confessam crimes e depois o Supremo Tribunal Federal solta. Agora, Beraldo, a indignação, o aborrecimento ou o ceticismo de vocês quando analisam determinada notícia, eu observo aqui as análises dos nossos telespectadores, ouvintes, muitos concordam em 100% com as avaliações de vocês. E é preciso também olhar para o papel do indivíduo, do cidadão, o que ele pode fazer. Muitas vezes atribuem ao cidadão a responsabilidade no momento da eleição, né? É disso que o cidadão precisa se atentar, o poder dele se resume ao voto no dirigente, naquele que vai comandar a cidade, o governo, o país. É disso que se trata ou hoje em dia não falamos somente do erro do voto do cidadão ou por que ele colocou aquela figura em um posto de poder? Está além disso, né? A gente fala o quê? De moralidade, de caráter, o que é preciso trazer e analisar aqui? Canhato, o que sobrou ao povo brasileiro? Sobrou muito pouco. Não sobrou dinheiro ao povo brasileiro. O povo brasileiro vive miseravelmente. E mesmo aqueles que ganham um pouco melhor, têm uma vida mais organizada, eles precisam gastar muito mais energia, dedicar-se muito mais e gastar muito dinheiro com coisas pelas quais ele já paga em impostos, mas que o poder público não o garante e que ele precisa prover para si próprio, para sua família. Aqueles que têm uma condição ainda melhor, estão ricos, saem no final de semana de São Paulo para um condomínio de luxo, o preço do metro quadrado passa de R$100 mil e ele está lá muito feliz, porque ele chegou lá, ele conquistou. Mas aí, Canhato, ele e seus filhos precisam entrar num carro blindado para voltar para casa. E a gente tem que se perguntar, o que restou a essa pessoa? Ao brasileiro precisa ser dado o direito de mudar tudo com base na sua indignação. O brasileiro precisa retomar a sua capacidade de se indignar e agir, de observar aquilo que acontece à sua volta e entender que as coisas não estão como estão por acaso. Não é possível que diante disso tudo que aconteça, nós continuemos a ser um povo pacífico. A passividade do brasileiro
vendida como uma grande virtude, é um elemento que hoje nos permite ser destruído pelos outros. Mas nós é que precisamos destruir esse sistema. O nosso poder de indignação é que fará com que a gente levante a nossa voz, que a gente se manifeste de forma enfática, que na hora do voto nós o façamos não como uma chacota, não para eleger um palhaço ou um macaco-tião, como aconteceu no passado no Rio de Janeiro. Que o voto seja dado consciente da responsabilidade que o voto representa. Quem é aquela pessoa a quem eu quero confiar a obrigação de zelar pelos melhores interesses, não meus, mas do país, da população brasileira? Todos nós pagamos a conta desta dinâmica absurda que tomou conta da política brasileira. A política brasileira está povoada de malandros, de sem-vergonhas, de preguiçosos, de figuras caricatas que não acrescentam em absolutamente nada ao debate, que nada fazem senão receber moleza, dinheiro, benesse do presidente do partido para votar e agir da forma que o presidente manda. E como eles não fazem a menor ideia do que ali estão fazendo, tá tudo bem. Então, aquele brasileiro que acha que vai protestar votando no palhaço não se dá conta que este palhaço, ao chegar em Brasília, será automaticamente abduzido por esse sistema que colocará dinheiro na sua frente. E o palhaço pode ser palhaço, mas não se acha idiota. Ele vai olhar e falar: opa, é isso aqui que eu quero. E aí fica gravando videozinho engraçadinho enquanto alimenta esse sistema que nos destrói. As pessoas precisam ter consciência de que não nos sobrou nada e a única coisa que ainda temos para lutar é a nossa indignação e o nosso voto. Várias mensagens aqui. Lu Ribeiro: só resta ao povo pagar a conta. Afonso Franco: com o nosso sistema eleitoral, acho que em linha com o que o Beraldo disse, os caciques sempre vão se eleger, mesmo com poucos votos, pois serão eleitos por meio dos votos de alguma celebridade. E o Antônio Bastos dizendo: Caniato, mostra o meu comentário, assisto o programa todo dia, peço para os comentaristas se candidatarem ao Senado urgente. Uma sugestão do nosso espectador Antônio Bastos. Obrigado pela participação. Deixa eu trazer um outro detalhe aqui. Além das propinas, a Polícia Federal afirmou no inquérito sobre os descontos irregulares no INSS que havia um núcleo político que era o responsável por garantir o esquema entre sindicatos e INSS e blindar o grupo das investigações externas. Segundo as apurações, o núcleo era composto por parlamentares e assessores, e a corporação aponta o deputado Euclides Petersen como um dos principais responsáveis por assegurar proteção política à entidade associativa e impedir as fiscalizações. Euclides foi alvo de mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira e foi obrigado a colocar tornozeleira eletrônica. Ele emitiu uma nota e disse que apoia integralmente o trabalho das autoridades e se colocou à disposição para prestar esclarecimentos necessários. Dávila, nós falávamos em vários programas aqui sobre a dificuldade das investigações alcançarem as figuras importantes, né? Gente graúda que vocês diziam que certamente estavam envolvidas nesse grande esquema de corrupção. Pois bem, parece que nesse momento essa apuração consegue alcançar uma outra etapa, né? Uma outra fase que inclusive nomes de parlamentares começam a aparecer. Inclusive há informação que indica que um parlamentar em especial tinha uma função específica ali, de blindar aqueles que operavam no esquema. Caniato, um esquema de fraude que existe, que nós sabemos desde 1992, com a famosa Georgina de Freitas,
e até hoje não foi desmantelado, são várias gerações de parlamentares envolvidos nisso. Esse é o ponto. Isso não é uma coisa que começou hoje. Isso vem de vários governos. Ou seja, a imoralidade, o roubo, do assalto aos velhinhos do INSS não é uma coisa que começou hoje. Ela apenas agravou demais nos últimos 2 anos. Este é o ponto. O rombo praticamente triplicou. Este é o problema. E quando isso foi levantado na gestão passada, em 2016, como eu mencionei aqui, o então secretário da Previdência, Rogério Marinho, e ele apresentou, de acordo com o presidente Bolsonaro na época, uma medida provisória de moralização e foi completamente desfigurada e vetada, principalmente pelos partidos de esquerda e o PT. Então, isso mostra um pouco a natureza de quem vem se aproveitando mais do que qualquer outro nesse esquema. Porque se você não tem culpa no cartório, estaria apoiando medidas para moralizar a questão da Previdência Social. Então, é preciso investigar a fundo e não se contentar com a prisão apenas de uma ou duas pessoas. É preciso desmantelar o esquema, Canhato, porque senão nós vamos colocar alguns bagrinhos na cadeia e isso vai continuar perpetuando até não sei quando. E não podemos esquecer que com a mudança demográfica no Brasil, está escalando o número de pessoas entrando no INSS e recebendo aposentadoria. Ou seja, o vulto do roubo só vai aumentar se nós não resolvermos o problema. Então, é preciso seriedade neste momento. O Tribunal de Contas da União está fazendo a sua parte, aliás, foi o primeiro que identificou esse rombo. Há parlamentares sérios querendo desmantelar isso, como é o caso do senador Rogério Marinho, que conhece muito bem o esquema. Então, é preciso ter o que eu chamo de aliança dos servidores e políticos de bem para acabar com essa roubalheira. Porque do jeito que está, Canhato, vai acabar como sempre. Pega um ou dois, enterra o problema, põe para debaixo do tapete e daqui a pouco vai receber uma decisão monocrática do STF soltando aqueles envolvidos no escândalo do INSS, como aconteceu no escândalo da Lava Jato, do Mensalão e tantos outros escândalos que, infelizmente, mancham a nossa história. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Nós seguimos aqui com os nossos comentaristas, os destaques desta sexta-feira. Você, Mota, Polícia Federal indicando um núcleo político para garantir que o esquema transcorresse sem nenhum tipo de encheção de saco, que ele transcorresse na normalidade. E foi assim por bastante tempo, né? Graças a Deus conseguiram descobrir e jogar, inclusive, muitas informações para a divulgação da imprensa. Eu acho que isso acabou detonando um processo de investigação. Me parece que essa parte da investigação policial está sendo bem feita e com rapidez. Mas a gente tem que controlar o impulso de buscar satisfação nessas notícias, nessas manchetes, porque é uma satisfação efêmera. Cria na gente a sensação de que alguma coisa está sendo feita, mas os culpados ainda não foram punidos. O processo para a efetiva punição desses culpados é longo e nenhum de nós vai conseguir acompanhar esse processo de perto. É um processo com múltiplas escalas e uma quantidade infinita de recursos, com advogados muito bem pagos, que serão pagos com dinheiro que foi roubado. Então, a gente tem sempre que fugir dessa necessidade de ter uma satisfação rápida, de se iludir com o fato de que pessoas foram presas. São prisões provisórias. Prisão provisória pode ser cancelada a qualquer momento. Eu vi que tem alguém com tornozeleira eletrônica. Não há nenhuma satisfação nisso. A satisfação seria ver pessoas que efetivamente roubaram esse dinheiro presas por muito tempo, fora da vida pública permanentemente. Como eu já disse, eu acho pouco provável que isso aconteça. E a parte principal dessa investigação não é policial.
é política e moral. A gente tem que perguntar por que, mais uma vez, o Estado brasileiro volta a esse ponto. Porque tantas pessoas, em tantas áreas diferentes, na política, no Congresso Nacional, dentro da máquina administrativa do Estado, colaboraram durante tantos anos para que um escândalo desses acontecesse. E o mais importante, o que vai ser feito para minimizar a chance de que outro escândalo como esse aconteça? Pois é, programa Os Pingos nos Is, tratando dessa questão que envolve o esquema de desvios nas aposentadorias. Cristiano Beraldo, tivemos vários casos de corrupção ao longo da história, né? Se nós puxarmos nos últimos 30 anos, dá para elencar uma porção deles. Mas por que esse caso, que talvez seja o maior em volume de dinheiro, fez menos barulho do que os demais? 50 segundos se quiser fazer uma introdução. O que acontece, me parece, Canhato, é que agora a Polícia Federal descobriu o óbvio. Existe uma grande estrutura política para viabilizar e proteger esse esquema multibilionário de desvio de dinheiro que deveria ser destinado a uma falida Previdência Social. E é justamente pelos vários interesses que estão ali dentro do Congresso Nacional é que este tema vai sendo colocado como algo secundário, coisa que nem de longe ele é. Cristiano Beraldo trazendo análise sobre esse esquema de desvio dos aposentados, o avanço das investigações pela Polícia Federal, mas por qual razão, né? Esse esquema acabou reverberando menos do que outros. Recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan, Polícia Federal revelando uma série de detalhes a respeito do esquema de desvios das aposentadorias, e há uma informação, uma indicação, uma linha de investigação que aponta que havia um núcleo político. Então, políticos, parlamentares que atuavam para garantir que o esquema transcorresse sem que nenhuma figura pudesse atrapalhar essa organização e a maneira como os desvios eram feitos mensalmente em uma base gigantesca, né? Há apontamentos que indicam que pelo menos 4 milhões de aposentados todos os meses tinham descontos associativos nos seus contra-cheques. Em alguns meses isso chegou a 9 milhões, uma quantidade absurda. Você, Beraldo, quer finalizar? Você fez uma introdução a respeito desse tema, quer trazer só um complemento? A gente fazia a análise, né? Porque esse caso, que talvez em volume de dinheiro tenha movimentado muito mais, acabou reverberando menos, né? Fez menos barulho do que outros esquemas de corrupção. Pois é, porque o Brasil hoje, Canhato, ele vê o Congresso absolutamente submetido ao interesse financeiro de grupos que ali dentro operam. Você tem o governo federal que tem as suas impressões digitais nesse escândalo e tem o interesse total de não deixar esse assunto crescer, porque, afinal de contas, ano que vem tem eleição. E você tem hoje uma imprensa menos independente e mais fraca do que ela era em 2016 com o escândalo da Lava Jato. E por que isso aconteceu? Porque poucas emissoras conseguiram trilhar o caminho que a Jovem Pan trilha até hoje, da coragem, do jornalismo independente, da notícia que é analisada, que é aprofundada e não se submete a interesses desse ou daquele grupo. Mas, em geral, você tem grandes estruturas de imprensa, de mídia, que precisam de muito dinheiro para se financiarem e, para conseguirem isso, vão se submetendo a vontades e acordos, a gentilezas, a piscar de olhos. E isso, então, faz com que, diante de um escândalo deste tamanho, não haja o estímulo necessário para que os detalhes sejam apresentados ao público. A imprensa sempre fez um trabalho fundamental nesses momentos de investigação, de acesso a testemunhas, recebe muita informação, vai detalhando, vai revelando ao público, mas a gente nota que mudou muita coisa no Brasil desde que a Lava Jato tentou
passar o Brasil a limpo? A gente vai seguir acompanhando essas movimentações, o avanço das investigações, os nomes que estão sendo divulgados, né, com a possibilidade de receberem algum tipo de punição, o avanço das apurações, formalização de denúncia, vamos aguardar.